Somos salvos pela graça, parte 2. Então, é importante a gente entender um pouquinho melhor sobre a graça. Nós somos, sim, salvos pela graça, mediante a fé, e a fé está relacionada também ao obedecer, né? Porque se a gente crê de fato em algo, a gente vai seguir aquilo, a gente vai prezar por aquela verdade. Então, a salvação, ela é um assunto muito interessante mesmo. E como eu falei no outro vídeo, ela não é algo que acontece da noite para o dia. Não é simplesmente crer em Jesus Cristo e tu já vai estar salvo. Até porque a Bíblia fala que os demônios creem e temem o nome do Senhor. E os demônios não vão ser salvos por causa disso. Então, crer em Jesus não é o único fator que vai precisar ir para essa escada que é a salvação. E eu acho que um dos pontos mais interessantes, mais importantes, é entender o que de fato é a salvação. O que de fato é a salvação que Deus nos deu? A salvação, ela é um favor, ela é uma graça, é uma benevolência de Deus. E o que é isso? É nos salvar em que sentido? A maior salvação que Deus nos deu é propriamente Cristo Jesus. Então, ele veio sim para expiar os nossos pecados, mas ele veio também para nos deixar um caminho a ser seguido, né? Então, no momento que a gente crê nele, a gente vai buscar por aquela verdade, a gente vai andar por aquele caminho. E esses são os degraus da salvação, é o processo de santificação. Não é apenas crer em Jesus e já estar salvo. É algo que é uma coisa gradativa, é dia após dia, é com as nossas escolhas. Aqui em Hebreus 10, no versículo 39, vai dizer o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Então, é aquela coisa, é um processo, é uma corrida. A salvação, ela é algo que foi, sim, de graça, é um favor imerecido. O momento que Deus enviou o Filho dele para nos dar o exemplo, para nos mostrar o caminho que a gente deve seguir e para fazer a expiação que ele fez na cruz pelos nossos pecados. Mas, enfim, é uma vida com Deus, é uma vida de renúncia. A salvação, ela não depende só daquilo que Deus nos deu, que é Jesus. Jesus é a salvação. Então, é estar nele, é estar com ele, é fazer as coisas do jeito que ele deixou dito, deixou exemplo também, né? Não só deixou dito, não foi só palavras. Jesus, ele veio e ele nos deu o exemplo. Então, a santificação é isso, é um favor, é uma graça, Deus nos deu sem a gente merecer, sem a gente fazer nada em troca, mas essa graça, ela teve um preço, e um preço muito alto para Deus, o Filho dele. Então, é isso que a gente deve fazer, a gente deve seguir Jesus, entende? Em ações, em obras, não em palavras, e não em religiosidade, mas em ações, no nosso cotidiano, com as pessoas que a gente lida, com as pessoas que a gente convive. É assim que a gente vai fazendo aquilo que é correto diante de Deus. E nesse processo de santificação, Jesus, ele nos dá um presente muito precioso, que é o Espírito Santo, que é quem vai nos trazer a consciência do pecado, que é quem vai fazer a gente ter força de fazer as renúncias que a gente precisa fazer. Então, Jesus nunca disse em nenhum momento: creia em mim, já está salvo e está tudo certo, e pode chutar o balde. Não chuta o balde, não chuta, entende? Porque é um processo, é dia após dia. Então, o Espírito Santo nos foi dado para que a gente comece a agir mais pela razão do que pela emoção. Então, a gente tem esse recurso que é o Espírito Santo, justamente para a gente ter a transformação que a gente precisa. Se a salvação ela fosse algo que acontecesse em um momento, apenas crendo em Jesus, jamais ele nos daria o Espírito Santo para nos gerar a imagem do Pai, né?
Porque esse é o papel do Espírito Santo, tirar tudo que não é nosso e dessa forma a gente vai ser semelhante ao Pai.